Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast JVM. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista super especial para quem empreende em Atibaia e região. Toda sexta-feira tem um novo episódio com muito conteúdo para quem tem sangue empreendedor e hoje especialmente também para quem tem um coração solidário. Fica com a gente até o final que você vai ver que eu não estou exagerando. Mas antes de começar, já curte aí e compartilha com quem você acha que também pode gostar desse vídeo. E não esquece de ativar o sininho para que seja avisado das novidades do canal. Bom, nesse episódio nós trazemos aqui uma convidada encantadora para provar que é possível empreender sem esquecer do amor e da alegria. Hoje eu tenho o prazer de receber a diretora da ONG Doutores Atipalhaços, a Rosângela Cremaschi, ou a doutora Flor Bela. Rosângela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Conta pra gente, Rosângela, o que você fazia antes dos Doutores Atipalhaços? Qual que é a tua história? E como você chegou à decisão de criar esse projeto? Como é que foi esse caminho? Fala pra gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar aqui com vocês. Acredito muito nesse projeto. E vamos lá, vamos contar um pouquinho então como que nasceu o projeto Doutores Atipalhaços. Bom, a minha formação é letras, é pedagogia, não tem nada a ver com arte. Mas aos poucos eu fui percebendo essa veia artística, tanto é que eu fiz um mestrado na ECA, na Escola de Comunicação e Artes, e comecei a me interessar por essa parte mais artística. E de um tempo para cá, eu comecei a. Eu sempre fui envolvida em questões sociais, em ações sociais, eu acho isso muito importante para qualquer pessoa. Mas de um tempo para cá, essa vontade de fazer algo a mais começou a crescer. Eu sou nascida em São Paulo, mas me mudei para Atibaia há 10 anos. E quando eu cheguei aqui, eu já era uma palhaça hospitalar. Então, eu comecei a me interessar, ainda quando morava em São Paulo, trabalhando na faculdade, trabalhando como consultora de comunicação empresarial, que é a minha profissão, a minha paixão. E quando eu comecei, então, a ter essa vontade de fazer algo a mais. Eu fazia, como eu disse, fazia algumas ações sociais pontuais, mas eu queria fazer algo mais contínuo. Então, eu fiz um curso de palhaçaria hospitalar na ONG Canto Cidadão, lá no Pacaembu, em São Paulo, e trouxe para cá depois de um tempo, essa vontade. Quando eu me mudei aqui para Atibaia, eu percebi que aqui nos hospitais de Atibaia não havia nenhum palhaço hospitalar. E aí foi quando eu comecei a cogitar a ideia de trazer esse projeto, de iniciar, na verdade, um projeto aqui. Essa palhaçaria hospitalar foi criada pelo Wellington Nogueira, que hoje é o nosso embaixador, aí um palhaço super parceiro, fundador dos Doutores da Alegria. E ele, por sua vez, trouxe esta ideia lá de Nova York, mas isso assim há quase 30 anos. Então, vejam que essa palhaçaria hospitalar é bem antiga e assim, o quanto que favorece o bem-estar para os pacientes, acompanhantes. Então, tudo isso faz com que cada vez mais as pessoas comprem essa ideia e criem novos grupos. Nossa, foi bom você ter comentado, porque eu tinha essa curiosidade, né, da origem desse trabalho. Tem até um filme famoso, né? Como é que é o nome do ator? Era o Robin Williams, é isso? Não, Não lembro o nome, era. mas então, na verdade, nasceu lá em Nova York e quem trouxe para o Brasil foi o doutor? Foi Wellington Nogueira, Uhum. que iniciou os Doutores Atipalhaços, mas assim, de forma profissional. Então, são artistas, até hoje são artistas profissionais. Porque lá em Nova York, ele iniciou
um projeto, ele se engajou num projeto lá que também era de palhaços profissionais, artistas profissionais. Então, ele trouxe esse modelo. Quando ele começou, e assim, lógico que Doutores da Alegria são super famosos, novos grupos acabaram surgindo. Porém, nem todos são de palhaços artistas profissionais. Eu diria assim que a maioria realmente é formada de palhaços voluntários, como o nosso grupo. Então, não tem nenhum artista aqui. Somos todos profissionais de diversas áreas de atuação. Então, nós temos empresários, temos professores, temos profissionais de saúde, enfermeiros, farmacêuticos, e temos também pessoas que são do lar e que também se engajam nesta mesma situação aí de voluntariado. Bacana. E explica para o pessoal o que é o Doutores Atipalhaços, né? É uma ONG, não é isso? E hoje você se dedica exclusivamente a esse projeto. Como que é esse trabalho? Você que é feito junto a hospitais, mas não só hospitais, né? Também moradores de rua, casas de repouso. Conta um pouquinho para a gente como é o trabalho das atividades e qual a sua dedicação hoje. Hoje você vive para o Doutores Atipalhaços? Ainda não, não consigo. Não, eu, como disse, sou consultora de comunicação empresarial, trabalho dentro das empresas e esse realmente é um trabalho voluntário, mas que é uma paixão e que se eu pudesse, claro, se eu conseguisse viver de palhaçaria, seria muito bom, mas no momento não consigo ainda, não sei se um dia vou conseguir. Por quê? Porque é voluntário, então nós não temos nenhuma receita, né? As entradas de valor são totalmente direcionadas para campanhas, como a de Barretos, que depois eu vou explicar melhor. Então, todos nós somos realmente voluntários. E aí, às vezes, as pessoas, até no hospital, perguntam, mas vocês não ganham nada? E aí a gente fala, ganhamos demais, mas é uma moeda tão diferente que eu acho que muitas pessoas nem conseguem mensurar o valor dela, né? Eu imagino. E vocês, o trabalho é feito. Fala um pouquinho do trabalho, né? Vocês Sim, fazem visitas, sim. como que é? Então, nós somos 60 doutores besterologistas, doutores antipalhaços. Então, nós somos doutores porque nós vamos de jaleco, então tem essa figura do médico e que é respeitado e que vai levar, vai fazer com os pacientes várias terapias e vai levar aí o bem-estar para o paciente. Então, nós somos 60 palhaços atuantes atualmente e fazemos as visitas regulares em todos os hospitais aqui da cidade de Atibaia, de Bragança Paulista, de Mariporã, de Nazaré, também estamos entrando em Piracaia e também temos uma trupe que mora na cidade de Socorro e que atua também no hospital, na Santa Casa de Socorro. Além dos hospitais, nós fazemos as visitas em asilos e abrigos. Porém, na pandemia, as nossas visitas, claro, acabaram sendo canceladas. Então, nós ficamos parados, mas aquilo estava incomodando demais. Então, nós fazíamos vídeos para os idosos das casas asilares, nós fizemos muitos palhafonemas, que eram chamadas de vídeo de palhaços, 3 palhaços para um paciente. E o paciente nem sempre estava no hospital, às vezes também estava em casa, se recuperando de Covid, principalmente. Muita gente deprimida, triste, com medo. Então, era esse cenário que estávamos vivendo em 2020, e foi aí que nós começamos com outros projetos, também fora dos hospitais e dos asilos e abrigos. Então, nós criamos uma ação que temos até hoje, que
assim, traz muitos benefícios, que é a visita da alegria. Então, essa visita nós fazemos para famílias de bairros carentes aqui de Atibaia. Então, são cadastradas previamente várias famílias, numa média de entre 30 e 40 famílias, e mensalmente nós fazemos essa visita da alegria. Nós não levamos somente cestas básicas, mas também porque percebemos, claro, essa carência também, mas nós levamos alegria e nós levamos saúde. Então, é um projeto, nessa visita da alegria, faz parte de um projeto maior que é o projeto Arte, Saúde e Alegria. Nós levamos saúde porque muitos profissionais da área de saúde nos acompanham. Então, médicos aqui do Hospital Novo, enfermeiros, acabam fazendo aí um revezamento e nos acompanham também para poderem prestar alguma assistência ali nesse sentido mais de saúde. É um projeto assim que ele é itinerante, então nós temos aí vários bairros que nós acabamos atendendo. Iniciamos em 2020, hoje já estamos no 5º bairro e nós ficamos com uma média de 3 a 4 meses em cada bairro, atendendo essas famílias. E é um projeto assim que está ganhando cada vez mais corpo, porque mais pessoas se engajam, principalmente pessoas que gostariam de fazer parte do grupo, do projeto, mas que acham que não tem esse perfil de palhaçaria dentro dos hospitais. Então, acabou sendo uma oportunidade também para que todas as pessoas pudessem colaborar. Também fazemos semanalmente alimentação para os moradores de rua, que também foi um projeto que nós iniciamos durante a pandemia e que continuamos, porque nos traz muitas alegrias também, inclusive conseguimos já até alguns encaminhamentos para clínicas para dependentes. Então, assim, a gente não quer nunca somente fazer essa parte assistencialista, não é esse o nosso objetivo, a gente tem sempre essa vontade de fazer essa transformação. É a mesma transformação que a gente tenta fazer lá nos hospitais e que a gente percebe quando nós entramos dentro de um quarto, por exemplo, e o paciente está quieto, está calado, às vezes está com dor, e ali numa conversa muito delicada e transformadora, nós percebemos realmente a mudança. Então, esse que é o nosso trabalho, né? Esse trabalho de transformação. Nossa, fantástico, Rô. E como que é o relacionamento com os hospitais, com as casas de repouso? Como é o contato? Eles entram em contato com vocês e solicitam? Ou vocês fazem um mapeamento, né, das demandas e aí a partir da possibilidade de vocês entram em contato? Vocês são muito requisitados? Conseguem atender? Me conta um pouquinho como é que as pessoas chegam em vocês, os hospitais e tudo mais, chegam em vocês para conseguir ter os doutores lá com eles. Bom, realmente assim, é uma logística bem grande, porque as visitas são feitas em duplas, então, numa média de 2 a 3 vezes por semana em cada hospital, então é um número grande também, e toda essa logística é feita com os hospitais, e assim, o relacionamento é ótimo, porque para eles é muito interessante, digamos assim, ter palhaços ali dentro dos hospitais fazendo esse trabalho. Por outro lado, para nós, é claro que essa parceria é muito boa também, porque somos acolhidos e, assim, todos os benefícios ali, um estacionamento, uma sala para nos trocarmos. Então, muito, muito bom esse relacionamento que temos. Somos muito requisitados, principalmente em algumas datas específicas, por exemplo, Semana da Enfermagem, Outubro Rosa, Novembro Azul, agora vai ter, em outubro, temos o mês do idoso, então aí as casas asilares entram em contato,
E a gente vai tentando ajeitar a agenda, porque tem hora que não é fácil. Uma data, por exemplo, que nós não conseguimos atender é o Dia das Crianças. Por quê? Porque o nosso, assim, às vezes as pessoas, as escolas nos chamam e nós falamos, olha, a nossa demanda realmente é dentro dos hospitais. E dos asilos e abrigos, então assim não temos braço para fazermos também escolas, até mesmo porque o nosso perfil de palhaço é muito diferente daquele palhaço que anima festa. E às vezes as pessoas olham o palhaço e falam, ai, vamos chamar os palhaços aqui, Dia das Crianças. Não, não é bem assim que funciona. Então, as nossas visitas são muito mais terapêuticas, de conversa, então a escutativa, é uma coisa assim bem diferente. Tem gente que fala assim, ah, eu queria tanto participar do projeto, mas eu não sei contar piada. Eu falo, que bom que você não sabe contar piada, porque realmente nós não contamos piada nenhuma, né? Então, realmente é um perfil bem diferente. O palhaço hospitalar é muito diferente do palhaço de circo, do palhaço que anima festas, iniciando até mesmo pelo figurino, que é muito mais sóbrio, temos o jaleco, e também a maquiagem, né? Uma coisa assim muito mais sóbria, justamente pela proximidade que temos, que ficamos com os pacientes. Ah, bacana. E você comentou que hoje vocês são 60 integrantes, né, no projeto. A maioria é de empresários, né? São todos voluntários. Tem um perfil ideal para ser um doutor de palhaço? O que precisa, né, ser, como deve ser esse perfil para ser um candidato a doutora de palhaço? Bom, todos são muito bem-vindos. Existe um curso de formação de 8 meses. Então, nesse curso há todo um conteúdo justamente para que este perfil seja percebido, entendido e que realmente a pessoa perceba se quer ou não continuar. Então, já tivemos, por exemplo, durante o curso, por exemplo, na última turma nós tínhamos 40 pessoas e mais ou menos umas 5 acabaram desistindo. Por inúmeras razões, às vezes a questão de tempo, mas assim, todos são muito bem-vindos e o que precisa é ter, eu sempre falo que são duas premissas básicas, que é a disposição e a disponibilidade. E com relação à disponibilidade, eu sempre falo que nós arrumamos tempo quando nós queremos. Para aquilo que nós queremos fazer, nós sempre damos um jeitinho. Então, são duas premissas assim que estão ligadas: disponibilidade e disposição. E o que a gente percebe no grupo é justamente que são pessoas, são profissionais do ambiente corporativo, a maioria, e que trabalham de segunda a sexta, das 8 até as 5, às vezes até às 6, às vezes trabalham até sábado de manhã, e mesmo assim conseguem cumprir um mínimo de visitas mensais e também a participação nas ações sociais. E às vezes nós percebemos que pessoas acabam desistindo, e são pessoas que nem são tão ocupadas. Então, assim, por isso que eu falo que é uma questão de prioridade. O que é prioridade na minha vida? É claro que todos nós temos a nossa profissão, é o nosso ganha-pão, mas se a nossa prioridade também for fazermos um voluntariado para nos tornarmos pessoas melhores, né? Porque eu acho que quando nós olhamos para o outro, nós acabamos também olhando para dentro de nós mesmos. E isso faz toda a diferença no autoconhecimento, na transformação pessoal. Então, assim, todos são muito bem-vindos, né? Não há um perfil definido. Ah, que bacana. Eu conheço um pouco, né? Tive o prazer de conhecer, né? Nós nos conhecemos no Arraiá, que vocês fizeram aqui no Centro de Atibaia em julho, para arrecadar fundos. Inclusive, já já você vai falar, né, dessa expansão aí para outras cidades também.
E eu pude conhecer alguns, né? E aí, para minha surpresa, vi no grupo, inclusive, empresários que a gente conhece do mundo corporativo, do mercado, e que estavam lá, né? A gente vê o bem que faz. Aliás, eu vou abrir já um parêntese aqui, vou falar com você que está assistindo a gente. Se vocês querem conhecer, querem ter uma experiência com o trabalho do Doutor Isate Palhaços também, no dia 17 de novembro, a partir das 18h30, nós vamos ter uma cerimônia de premiação. Tem o prêmio Top Empresas JVN, que já está rolando, e no dia 17, a cerimônia de premiação vai ter, então, essa festa com a presença ilustre, que nos alegra muito, da banda Parafuso Solto, e vai ter lá, eu não vou dar muito spoiler, mas vai ter uma experiência. Então, se vocês quiserem participar, entrem, acessem o nosso site, acessem o nosso Instagram. Então, a gente vai deixar aqui embaixo também o link para que vocês possam se inscrever para estar lá e conhecer, quem sabe, né? Toca o coração também, porque é um trabalho lindo, é um trabalho maravilhoso. E falando um pouquinho mais desse curso, Rosângela, com que frequência, né, são formadas aí novas turmas? Conta um pouquinho mais a respeito disso, como que é essa seleção, como é a formação, a pessoa precisa pagar alguma taxa para participar, porque afinal de contas eu imagino que tem aí também, né, um custo, uma estrutura que é exigida. Fala um pouquinho do curso e da frequência com que eles acontecem. Bom, nós ficamos, em 2020, nós tínhamos iniciado uma turma de formação e acabamos estendendo um pouco mais essa formação no formato online. Então, foi uma turma que a gente brinca que eles demoraram 2 anos para se formar, mas é uma turma muito querida, muito especial. Mas normalmente o número aí de meses, né, a duração são 8 meses. Uma vez por mês temos um encontro presencial, sempre aos sábados, das 8 até as 5 da tarde. Temos encontros online também durante o mês e temos tarefas. Então, são estudos, a gente até brinca, né? A gente fala que ser palhaço é coisa muito séria, tem que estudar, e tem mesmo, porque nós trabalhamos muito essas questões todas relacionadas à arte, as questões sobre saúde, inclusive com a presença e orientação de vários doutores dos hospitais, parceiros também, que fazem palestras, nos falam sobre as normas reguladoras. Então, é muito importante também para nós entendermos, ainda mais agora, né, depois do Covid, então temos aí algumas orientações, temos alguns protocolos a mais para serem seguidos. E também trabalhamos muito as questões assim, de improviso, as questões de observação, ação, e nós até comentamos, né, porque assim, quando às vezes o palhaço entra, a pessoa começa um curso, ela acha que existe digamos assim, um ensaio, alguma coisa assim, antes de entrarmos no quarto, né? Então, assim, o que nós vamos falar lá, o que nós vamos fazer? E isso não existe. Então, inclusive, aprendemos com o nosso grande mestre dos Doutores da Alegria, o Wellington Nogueira, que nós precisamos entrar dentro do hospital com a cabeça vazia. E isso é muito difícil, porque nós, assim, até mesmo pela nossa formação na escola, nós sempre queremos ter ali alguma coisa ensaiada, alguma coisa já preparada para nos apresentarmos, né? E isso não existe na palhaçaria hospitalar. Mas isso é tão transformador porque esse improviso acaba trazendo muitos benefícios para a nossa vida também, inclusive dentro do ambiente corporativo. Afinal de contas, quem não precisa, qual o profissional do ambiente corporativo que não precisa improvisar muitas vezes, né? Então, são muitos conteúdos, são muitas premissas que precisam ser trabalhadas. E isso, assim, não é somente durante o curso de formação. Nós temos aí a primeira turma que se formou em 2017, foi o início do nosso projeto, e nós
sempre fazemos, pelo menos a cada 2 meses, nós fazemos alguma atividade de formação continuada, porque não dá para parar, a gente parece que perde a mão, né? Assim, perde todo aquele encanto. Então, esse curso de formação tem toda essa parte também de autoconhecimento e de trabalho com escuta ativa, com a percepção do outro, a empatia, que são essas questões aí, psicológicas que são tão importantes para o palhaço hospitalar e também para qualquer pessoa. Hoje a gente brinca, né, que está faltando escuta ativa das pessoas, né? As pessoas querem falar, falar, falar e poucas realmente ouvem. E assim, o nosso trabalho é muito de escuta. Às vezes nós entramos dentro de um quarto de hospital e pouco falamos, nós mais ouvimos, e isso para o paciente faz toda a diferença. Às vezes o paciente está ali dormindo, assim, sedado, e o acompanhante fala. Então, essa visita não é somente para os pacientes, também para os acompanhantes e também para os profissionais da saúde. Inclusive, durante a pandemia, nós fizemos algumas ações dentro dos hospitais voltadas para os profissionais de saúde, que estavam extremamente desgastados. Então, nós realmente tivemos que parar com as nossas visitas, mas esporadicamente nós íamos até os hospitais fazendo aí alguma interação voltada somente para os profissionais da saúde. Então, assim, todo esse trabalho aí de formação é extremamente importante. Não só a formação, mas como a formação continuada, como eu disse. Esse último curso que começou agora em fevereiro, já estamos aí na reta final, eles já irão ter a palhaçatura, que é a formatura dos palhaços, e esse curso, com essa duração de mais ou menos 8 meses, nós tivemos aí um valor simbólico de inscrição de R$ 50 por pessoa, que na verdade assim, é só mesmo para cobrir os custos de coisas assim como água, papel e assim, coisas muito, é um custo simbólico mesmo, né? Assim, a gente realmente faz, todos os monitores, todos somos voluntários, então tudo aqui no projeto realmente fazemos de forma voluntária. E quando sai a próxima trupe aí? Quando que vai ser essa Não temos formatura? data. Ainda não temos data. Estamos terminando essa turma Sim. e E serão, na eles vão se verdade, serão mais formar? 30 palhaços. Então, Uhum. nós temos aí um período ainda de acompanhamento nas visitas iniciais. Então, durante o curso, eles já fazem estágios supervisionados, parece coisa de faculdade, né? Para vocês verem que é sério mesmo. Eles fazem os estágios conosco, com os monitores, e depois, aos poucos, eles vão fazendo já só sob a nossa observação. Então, nós não mais interagimos com eles, mas assim, deixamos que eles façam a visita praticamente sozinhos, e até que eles realmente sejam liberados para irem sozinhos. Então, assim, não o curso acabou, então está pronto. Não, ainda tem todo um acompanhamento que vai até o fim do ano, para que realmente, assim, todos tenham muita segurança na hora de entrarem no quarto hospitalar. Perfeito. Então, em breve teremos mais 30 doutores aí Em para breve. atuar. Uma curiosidade. Como que é o processo de batismo desses doutores? Como é que escolhe os nomes? São os nomes super criativos, né? Você é a doutora Flor Bela. Fala de alguns aí pra gente. Como que é isso? Deve ser uma alegria para eles quando são batizados, né? Sim, pois é, olha, esse curso, quando eu falo assim que é um processo de transformação, e nós recebemos depois muitos depoimentos assim, de participantes que falavam assim, nossa, como esse curso para mim foi transformador. Hoje eu brinco mais com os meus filhos, hoje eu sou uma pessoa mais alegre no meu ambiente de trabalho. Isso para nós, ó, nossa, assim, é um prêmio, é uma coisa assim tão boa da gente poder, da gente perceber que o quanto que a gente pode fazer pelo outro,
também, não só lá dentro do hospital, mas também aqui entre nós. Isso é muito gratificante. Então, eles vão construindo, assim como eles vão descobrindo o seu palhaço interior, porque todos nós temos o nosso lado criança, o nosso lado divertido, o nosso lado de improviso. Então, tudo isso, ao longo do curso, é despertado. E, ao mesmo tempo, eles vão construindo este palhaço, pensando no figurino, se ele quer, se a palhaça, por exemplo, vai usar saia ou calça, como que vai ser a cor da meia, vai ser colorida, vai ser lisa, como que vai ser a camiseta. Então, essa construção é muito mágica, porque temos a questão do figurino, temos a questão do nome. Então, assim, eu posso colocar o meu nome como doutora. Temos uma doutora, por exemplo, que se chama Marçoca Paçoca. E aí a gente sempre tenta investigar, mas por que paçoca? Você gostava de paçoca quando você era pequena, né? A gente tenta fazer essa investigação. E aí, assim, tem coisas lindas, como, por exemplo, não, meu pai me chamava assim quando eu era pequena. Então, o nome tem muita história ali. E tanto é que tem gente que fala, não, eu não tenho ainda um nome. E é um processo lento, é um processo que a gente respeita aí o tempo certo. Mas temos vários nomes aí interessantes. Temos o doutor Gulão, imaginem por que ele tem este nome. Temos a doutora Goela, imaginem também que ela não deve falar pouco. Temos a doutora Jujuba, porque ela adora aqueles confeitos coloridos. Temos a doutora Bombom. Então, assim, temos nomes relacionados à questão aí da comida, temos nomes diferentes como, deixa eu pensar, doutor Bolota, doutora Ceci, doutor Xandeco. Nossa, são muitos nomes, cada um com a sua história. E no Que último bacana. dia do treinamento, nós fazemos, sim, como se fosse um batismo. É a cerimônia do nariz. E é muito emocionante, porque Sim. eles deixam o nariz pendurado. É a primeira vez que eles recebem o nariz, então só que eles deixam assim a cordinha pendurada no pescoço, e aí eles sentam e assim aos poucos nós vamos fazendo um processo é, é, de imersão naquilo que foi vivenciado ao longo de todos os meses. Então, desde o primeiro encontro, algumas brincadeiras, algumas atividades dinâmicas, e até chegar naquele dia, naquele momento em que realmente o palhaço está ali na frente. Eles têm um espelho quadradinho, pequenininho, que é entregue, e na hora que eles colocam o nariz, eles se olham no espelho. E aí é uma choradeira, né? Não preciso nem dizer. Eu imagino que deve ser muito emocionante. E falando um pouquinho agora da parceria com as empresas. Agora em novembro, o JVN vai realizar um fórum, né? O tema desse ano é ESG, que é a sigla em inglês, né, para governança ambiental, social e corporativa. A gente vai ter um dia inteiro, já fica aqui mais uma vez o convite, as informações todas aqui embaixo, pessoal, confiram lá. E aí eu queria saber de você. Você acha que as empresas elas estão mais sensíveis para o tema da responsabilidade social, da parceria, da sua responsabilidade efetiva nesse processo? Ou ainda existe muito daquela história, né, do assistencialismo? Então, assim, eu faço uma contribuição e às vezes a gente já viu muito isso. Algumas empresas fazem a contribuição para cumprir uma obrigação no seu relatório, mas não se envolvem exatamente, né? As empresas estão se envolvendo mais. Como é que com as causas, né, que elas contribuem? Como que está isso na sua percepção? Fala para gente. Sim,
elas estão muito mais envolvidas. Que Isso nos bom. deixa muito felizes. É claro que ainda não é 100%, mas eu acho que é um processo, é um trabalho ali lento, mas contínuo. Então, se nós olharmos para trás, com certeza vamos perceber assim uma transformação e uma mudança muito grande nesse cenário, que nos deixa realmente felizes. Eu vou falar um pouco sobre um case de sucesso que assim nós tivemos há pouco tempo, que foi agora faz 3 meses que fizemos a campanha do agasalho, lançamos, e uma empresa aqui da região, a Eternite, se engajou. Então eles fizemos a parceria e eles pediram então para que colocássemos lá a caixa para que eles pedissem para os colaboradores a doação de cobertores e agasalhos, sapatos, tênis. E não, no dia em que fomos buscar essas doações, que foram muitas, inclusive, tinha uma sala assim, enorme, lotada, a gente ficou muito feliz. No dia que nós fomos buscar, nós fomos de palhaço. Então, nós fomos num grupo, fomos de palhaço e fizemos uma interação com os colaboradores da empresa. Então, foram 30 colaboradores, então fizeram ali uma seleção, um grupo de cada departamento e fizemos ali umas dinâmicas muito divertidas. E assim, no começo eles estavam muito tímidos, muito assim, sem muita participação. E assim, o antes e o depois foi muito divertido, porque realmente aos poucos eles foram se soltando, muita risada. E o quanto que faz bem isso dentro de um ambiente corporativo, não é? E, bom, assim, foi realmente um sucesso, eles colocaram ali na intranet, então a matriz ficou sabendo, também outras unidades. E aí o sucesso foi tão grande que eles também, as outras unidades, a convite da própria matriz, também fizeram esse engajamento. Então, iniciaram também a campanha, uma campanha do agasalho nas unidades. Mas teve a cereja do bolo, eu diria, que foi o fato de a matriz ter falado, então, que a unidade que mais arrecadasse ganharia R$ 5.000, que também seria revertido para uma ação social, mas aí, assim, da empresa. A empresa queria decidir como seria gasto esse dinheiro. Bom, foi um corre-corre, né? E aí a empresa aqui da região, como já tinha saído na frente, acabou ganhando e nos escolheu como ONG que receberia esse valor. Então, eles compraram alimentos que nós precisamos, como nós fazemos a visita da alegria mensalmente, e foi um mês assim que a gente estava bem, com o estoque bem baixo, porque dependemos de doações, eles doaram, e foi assim, a época em que o leite estava muito caro, então eles compraram muitas caixas de leite e também feijão, café, outros gêneros alimentícios aí também que estavam faltando. E o melhor de tudo é que um grupo de colaboradores foi conosco, participou da visita da alegria, né, da entrega. Então, esse envolvimento, gente, assim, é tão valoroso mesmo, é um diferencial dentro das empresas. Isso, assim, é certeza, é visível. Quando os colaboradores estão mais envolvidos, engajados com essas questões sociais, o clima fica melhor, o relacionamento entre eles também melhora. Então, assim, a entrega da Visita da Alegria também foi muito divertida, porque estavam os colaboradores fora do ambiente de trabalho, então, assim, de uma forma muito mais descontraída, parceira, foi muito bom. Então, assim, eu acho que a dica realmente que esse envolvimento ajuda muito na própria performance da própria empresa. Então, é um investimento aí que com certeza tem esse retorno muito positivo.
E você, como profissional, né, de comunicação corporativa, que está envolvida, né, com os processos de engajamento, você consegue olhar isso com mais prioridade, com mais propriedade também. Realmente, o valor, o retorno para a empresa é muito diferente quando existe um envolvimento e os funcionários têm a percepção, porque eles levam isso para casa. E a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. A pandemia trouxe isso. Então, empresas da região, olha que oportunidade maravilhosa de ajudar, né? Uma causa incrível e ainda ter um ganho também aí de engajamento da tua equipe. Fica a dica, e as dicas vão ficar todas aqui também. A Rosângela vai falar disso mais um pouquinho mais adiante também, como se engajar. E, Rô, você comentou comigo também que os doutores Atipalhaços, né, o projeto já recebeu vários títulos e certificações de reconhecimento público que comprova, né, a seriedade, o profissionalismo, né, a excelência de todo esse projeto. E vocês tiveram até um projeto aprovado pela Lei Rouanet. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Fácil eu sei que não foi, mas é que como tem muito mito, né, em volta e muita especulação em torno do que é a Lei Rouanet, como foi esse processo para vocês? Vocês ainda estão arrecadando para esse projeto? Tem um prazo, não é isso? Como é que é? Realmente o processo é muito moroso, são muitos requisitos, há muitas exigências, mas foi aprovado o projeto. Então, assim, eles enviam diligências, então são questionamentos acerca do projeto. Mas aí a gente vai respondendo justamente para comprovar a seriedade, a idoneidade, como você falou, existem muitos mitos em relação à Lei Rouanet. Assim, eu acho que é uma verba que, para o empresário, para ele ele só tem ganho, na minha visão, porque em vez dele pagar o imposto, ele pode direcionar até 4% do imposto devido para uma ONG. Mas ele tem contrapartidas. Por exemplo, no nosso caso, nós temos aí participação na CIPAT, nós fazemos palestras, às vezes a empresa pede algum envolvimento numa ação social e a gente vai e participa com os colaboradores. Então, essa parceria com as empresas, ela é boa para os dois lados, né? Então, na minha visão, realmente, para a empresa, é muito melhor, né, quando possível, fazer essa destinação para um projeto social do que simplesmente pagar o imposto. Lembrando que existe aí uma exigência de o imposto ser um imposto de renda do lucro real. Então, algumas empresas, infelizmente, não conseguem se encaixar, se enquadrar, mas aí acabam, muitas vezes, colaborando de outra forma. Então, assim, o projeto é moroso, então foi aprovado, para você ter uma ideia, saiu a publicação no Diário Oficial em janeiro e até agora ainda não conseguimos a aprovação do início do projeto, da execução. Nós já temos um valor depositado por algumas empresas, mas mesmo assim há uma morosidade muito grande, acho talvez até pelo volume de projetos. Então, assim, não recebemos ainda autorização para o início da execução, mas estamos lá já com metade da verba captada. Então, fica aí também o nosso pedido, caso vocês, empresários, tenham esse lucro real, sejam uma empresa de lucro real, e que, se quiserem e puderem fazer essa parceria, tenho certeza aí que o ganho é na mão dupla, né? Uma Com via de mão certeza. O dupla. projeto bom é aquele em que todo mundo ganha, né? Rô, a gente já está partindo aqui meio que para o final da nossa conversa, que está deliciosa e eu adoraria ficar muito mais com você. Mas eu queria, assim, já caminhando para esse encerramento, que você falasse um pouquinho, então, dos projetos que estão em andamento, né? E o que mais vem por aí? O que a gente pode aguardar nos próximos capítulos? Ah,
Bom, então temos aí em breve a palhaçatura com novos doutores e temos o próximo projeto, que já, claro, já começamos a trabalhar nele, é a Carreta de Amor. Então, estamos organizando uma caravana para o Hospital de Amor, em Barretos. Nós iremos visitar os pacientes do hospital e queremos levar uma carreta cheinha de alimentos não perecíveis para os anexos, para os alojamentos dos hospitais que acolhem pacientes do Brasil inteiro e que muitas vezes chegam ali com condições precárias. Nós já fomos lá em outros anos, antes da pandemia, então percebemos a seriedade e a necessidade ali daquele projeto. Então, a nossa viagem está marcada para novembro. Já temos alguns parceiros, então conseguimos. O que mais a gente quer levar, né? Não queremos levar só a carreta cheia de alimentos. Então, além da nossa alegria, da nossa música, porque alguns integrantes da banda Parafuso Solto irão. Então, nós fazemos muitas atividades ali dentro dos alojamentos, né? Porque dentro do hospital é lógico que o atendimento é bem restrito ali, rápido, mas nos alojamentos não. Então a gente vai à noite, a gente joga bingo com eles, a gente faz show de talentos, então tem ali várias atividades que nós desenvolvemos em vários alojamentos. Então nós temos, inclusive, como nós iremos em 25 palhaços, nós já estamos organizando algumas visitas simultâneas para otimizar o tempo. Nós ficaremos lá somente 4 dias. E aí, além de tudo isso, nós estamos levando também alguns mimos. Então, nós conseguimos o patrocínio do Grupo Éremos. Eles nos ajudaram a confeccionar uma nécessaire que será entregue para os pacientes. Então, ao todo, serão 400 nécessaires. Já fizemos uma parceria também com a Fridente, que é de Bom Jesus dos Perdões, uma empresa de produtos de higiene pessoal, que também nos cedeu as pastas e escovas de dente, para colocarmos aí dentro das necessárias. Agora estamos buscando parceiros para as nossas bandanas. Então, em 2019, nós levamos lenços. Vocês sabem que muitos pacientes não têm cabelo, então e usam lenços, então nós levamos lenços. Agora a gente quer levar uma coisa mais fashion, então estamos fazendo as bandanas, e aí vamos fazer não só para as mulheres, mas também para os homens, para as crianças, também na quantidade de 400 bandanas aí estamos tentando viabilizar. E a nossa viagem, né, também fizemos alguns eventos para arrecadarmos fundos para conseguirmos ir. Como eu disse, né, o nosso trabalho é todo voluntário, então eu, como diretora da ONG, tenho muito cuidado para que nenhum voluntário tenha essa sensação de que, poxa, eu queria ir, não posso participar porque eu tenho que pagar. Então, assim, a gente tenta realmente fazer com que essa viagem seja patrocinada. Então, nós fizemos tanto o arraiá, como também tivemos uma barraca na festa da cidade de Atibaia. Então, conseguimos ali parte do valor que vai ser aí rateado para o pagamento aí do ônibus e da chácara em que nós ficaremos hospedados. Então, estamos ainda aí a todo vapor, aceitando as contribuições, aceitando ideias e levando o nome aqui da região para Barretos, né, em forma de amor e de alegria. Ai, maravilhoso. Rô, eu amei conversar com você, é sempre uma delícia. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que hoje, para gravar esse podcast, você abriu um tempinho dentro de um evento que você estava trabalhando, fugiu para vir conversar com a gente. Então, eu agradeço imensamente. Parabéns por esse belíssimo trabalho. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente até aqui tocou o coraçãozinho, sentiu lá alguma vontade também de alguma forma fazer parte disso tudo. Então eu queria pedir para você deixar o seu recado final,
fica bem à vontade para fazer o convite e dizer como as pessoas podem se engajar. Nós vamos deixar aqui no final, né, todos os links, mas agora o microfone é seu para você deixar o seu recado e o seu convite. Bom, mais uma vez eu agradeço o convite pela participação aqui nesse programa maravilhoso de vocês. O meu recado é que o projeto Doutores Antipalhaços está totalmente aberto. Nós iniciamos com a palhaçaria hospitalar, mas já tem tomado outras frentes, e esta é a nossa ideia, que pessoas com boas ideias que se engajem e que iniciem também, que venham até nós com a possibilidade de fazermos novas ações, porque o projeto, eu acho que tem espaço para todo mundo tem potenciais, tem talentos que podem ser aproximados de nós e aproveitados para o nosso projeto. Então, assim, todo mundo é muito bem-vindo, todas as ideias são aceitas, são muito bem-vindas. Então, se você tem vontade de fazer um trabalho voluntário, entre em contato, faça parte como palhaço ou como palhaceiro, que é um parceiro dos palhaços. Como eu disse, todos são importantes e há lugar para todo mundo. Para você, empresário em especial, fica aí o nosso pedido, que vocês conheçam mais o nosso projeto, a nossa ONG, conheçam a nossa sede aqui na cidade de Atibaia, para que vocês possam se engajar e nos ajudar a formar mais pessoas, a nos ajudar na nossa formação continuada e dessa forma podermos levar mais e mais alegria e bem-estar para mais pessoas ao nosso redor. Então, muito obrigada pela oportunidade e conto aí com toda a ajuda de vocês. Obrigada, Rosângela. E nós encerramos aqui mais esse episódio super especial do podcast JVN, agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam aqui até o final e lembrando que sugestões de temas podem ser enviados para a gente também pelo e-mail podcast@jornalvisãodenegócios.com.br. Esse podcast é uma realização da P43 Produtora, e nós contamos também com o importante apoio da Agência Moqueca. Para conhecer tudo que essas duas empresas fantásticas podem fazer pela comunicação da sua empresa, é só clicar nos links dos sites delas aqui embaixo. Eu fico por aqui, e se você gostou da entrevista com a Rosângela, não deixe de se inscrever também para o evento que vai acontecer no dia 17 de novembro, no auditório do SESC Senat, aqui em Atibaia. Aqui embaixo nos links você encontra para fazer a sua inscrição, e lá vocês vão conhecer todo esse trabalho maravilhoso de perto e ainda assistir a um show aí incrível da banda Parafuso Solto. Toda sexta-feira, episódio novo aqui no nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não percam, até lá, tchauzinho.